Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal, Rafael Marques aqui para vocês. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Corinthians, aquilo que o Corinthians fez em 2021 que provavelmente ele traz também para 2022. O Silvinho teve continuidade no trabalho, classificou para a Libertadores. Eu particularmente gosto do trabalho, sei que é um trabalho muito rejeitado por uma parte da torcida e eu vou trazer aqui alguns aspectos que eu acredito que vão continuar no modelo de jogo da equipe para 2022, beleza? Então, sem clubismo, com clubismo, como preferir, põe aqui nos comentários o que é que você acha que vai ser o 2022 do Corinthians. Isso aqui me ajuda demais, os seus comentários aqui, a eu entender qual é o público que está aqui, se é o público mais que gosta do trabalho, que não gosta do trabalho, enfim, põe aqui nos comentários. Além disso, eu peço para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. Bom, pessoal, um dos indicadores que eu acredito que o Corinthians vai apresentar muito forte em 2022, que já era alguma coisa que ele apresentava em 2021, é a forma como ele pesa a área. Rafa, como assim pesa a área? A forma como ele dispõe os atletas dentro da área do adversário para cruzamentos. Uma equipe que é muito eficiente nesse indicador, que cruza bastante e é eficiente nesse indicador. Eu vou mostrar para vocês agora uma sequência de situações em que o Corinthians pesa a área e como ele pesa a área, beleza? Vou dar play aqui para a gente entender. Então, um jogo contra o Atlético Paranaense, a gente vai entender como o Corinthians prioriza muitas vezes, como ele abre mão de circular de maneira a entrar mais pelo corredor central para ter bola no corredor lateral com mais gente dentro da área, com 5, 4 jogadores dentro da área. Então olha a quantidade de jogadores na área do Corinthians, sempre com movimentos para atrair um jogador do corredor lateral, para atrair jogadores que poderiam bloquear o cruzamento para uma zona onde o cruzamento possa sair livre. E a gente vê aí que o Corinthians termina o cruzamento desse gol contra o Atlético Paranaense com 5 jogadores na área, depois de ter feito movimentos para deixar o Fábio Santos em condições de cruzar. Logo em seguida a gente vai ver uma disposição que também é relativamente comum no Corinthians, que é a forma como ele dispõe esses atletas na área, né? Muitas vezes fazendo situação de 3-2 em cruzamentos no segundo poste, né? Cruzamentos do lado oposto. Isso aconteceu nesse gol contra o Fluminense. Um outro momento onde o Corinthians também conseguiu uma finalização, nesse caso não foi gol, mas foi uma finalização, em que ele também pôs 3-2 no lado oposto, né? Teve bola de coberta a partir de um drible, e aí cruzamento do lado oposto com o Corinthians fazendo um 3-2 no poste adversário, né? Acabou que não deu gol, mas era uma situação evidente de gol, foi uma finalização muito próxima. Contra o Cuiabá também muito parecido. Então observem como isso é um padrão da equipe, né? Então, mais uma vez, né? Ter situação em que tem bola de coberta no corredor lateral, né? Dessa vez a circulação do lado oposto. E aí, na medida que circula, tem um 3-2. Dessa vez o 3-2 no lado oposto termina em um gol do Corinthians contra o Cuiabá. Ainda nessa linha, a gente tem também esse lance aqui contra o Fortaleza. Mais uma finalização de um 3-2 do lado oposto. Então, olha como isso é persistente, olha a quantidade de finais que a gente trouxe para vocês, em que tem uma situação de 3-2 do lado oposto. Seja o cruzamento achando diretamente o segundo poste, seja o cruzamento como foi esse agora, encaixado no jogador que faz a presença mais forte na marca do pênalti, né? Então, cara, é um aspecto que a gente acredita muito que o Corinthians carrega para 2022, ter dinâmicas para ter corredor lateral livre, para ter jogador no corredor lateral com situação de cruzamento sem pressão, para que ele consiga fazer um cruzamento para uma área pesada, e essa área pesada vai ter uma situação de vantagem numérica, principalmente lá do oposto. Pode ser que haja uma adaptação em relação a isso, na medida que o ano vai passando e os adversários vão se adaptando, para que as áreas pesadas, ou para que haja movimentos de desmarque na área, que foi uma coisa que a gente não viu nesse ano de 2021, mas pode acontecer em 2022 como uma solução, caso os adversários encaixem nessa superioridade numérica que o Corinthians consegue fazer do lado oposto, beleza? Então, do ponto de vista ofensivo, na minha opinião, né, ou seja, algo que é de fato coletivo, que não tem a ver com as características individuais de um ou outro atleta, que é algo que é forte na equipe, que ela traz consigo para o ano de 2022. Já do ponto de vista defensivo, a gente vai ver um outro aspecto do Corinthians agora no exemplo ilustrado no jogo contra o Flamengo. A gente vai ver uma equipe que ela tem uma condição de pressionar, talvez ela não tenha os atletas com características mais proeminentes para fazer isso, mas ela tem condições de pressionar, gatilhos claros na forma, deixa eu pausar logo aqui, gatilhos claros na forma como vai subir pressão. Nesse exemplo aqui, né, ou seja, a gente tem atletas que eles têm um bom entendimento sobre quais são as linhas de passes mais evidentes do adversário, quais linhas de passe fechar, para onde direcionar, como pressionar. Sempre o portador da bola está pressionado, sempre o portador da bola do adversário recebe pressionado.
Agora, a qualidade também do executante em relação a isso aí é que vai definir muita coisa. Então a gente vê, por exemplo, o Luan tirando linha de passe no corredor central, obrigando o jogador do Flamengo a jogar para trás. Esse é um lance bem ilustrativo nesse sentido para mim. Pressão na bola, né? Então passo para trás é um gatilho de subida de pressão, é um gatilho de fazer pressão na bola. Talvez não tão intensa quanto deveria ser, talvez não tão pegada quanto deveria ser, mas a regra de ação tá aí, né? O subprincípio tá aí. Então, mais uma vez, a superioridade no setor da bola, o direcionar para o corredor lateral e quando entrar no corredor lateral, pressionar sempre que faz superioridade. Nem que eu quebre a última linha para fazer isso, né? Como faz com o Fábio Santos. O Fábio Santos quebra a última linha para fazer superioridade no corredor lateral, até que recupera a bola. E aí é um problema do Corinthians, eu vou até voltar aqui. Então, o Fábio Santos quebra a última linha para fazer superioridade no corredor lateral, depois que o jogador é direcionado para ir. Quando a bola entra aqui no apoio frontal do Bruno Henrique, o Gil também já pressiona o Bruno Henrique, então dificilmente o jogador do Flamengo recebe bola numa zona mais adiantada sem pressão, mas quando recebe a bola acaba desperdiçando a bola muito rapidamente. Ainda falta uma regra de ação de contra-ataque para o Corinthians, ainda falta uma regra de ação de transição ofensiva para o Corinthians nesse sentido. Uma equipe que muitas vezes cede bolas de volta ao adversário após ter um esforço muito grande para recuperá-las. É o que a gente acredita que possa ser corrigido para 2022. E na medida que o Flamengo entra em transição, na medida que o Flamengo vai entrar em contra-ataque agora, a gente já viu essa roubada do Gil outras vezes, o Corinthians é igual como se o Corinthians tivesse a sua pressão vencida, é a mesma regra de ação, que é correr para trás, é fazer essa diagonal que a gente vai ver agora, ó. Essa diagonal que a gente vai ver marcada para fazer superioridade no corredor da bola, para não deixar que o adversário chegue próximo da minha baliza com mais elementos, com mais atletas, com mais jogadores do que a minha equipe. O Corinthians tem isso muito automático na equipe deles, né? Então perdeu uma bola lá na frente, a pressão foi vencida, essa corrida em diagonal para o corredor lateral para fechar logo os espaços, para compactar rápido, é muito evidente na equipe. E aqui alguns aspectos, né, assim, que já são mais setoriais, que eu acredito que são bons e que fazem sentido para o Corinthians. Ó. Aqui o mau domínio do Michael gera uma oportunidade de desarme para o Fagner, né? Como a gente está vendo aí, o Michael dominou mal, então o Fagner poderia ter feito o gesto do desarme, poderia ter tentado o gesto do desarme. Qual é o problema se o Fagner tenta o gesto do desarme aqui? Que caso ele perca, caso o Michael consiga vencê-lo num contra um, ele está sem cobertura. Então qual é a regra de ação aqui? Qual é o entendimento do Fagner? Ele não deixa o Michael progredir, ele espera, ele trava os apoios até que ele tenha essa situação de superioridade, para aí sim ele conseguir dar o bote e conseguir roubar a bola do Michael. Então isso aqui é algo que de fato é muito importante no Corinthians, jogadores que têm um entendimento claro do que fazer quando as situações do ponto de vista defensivo se apresentam. E aquilo que é o problema do Corinthians, que eu falei, quando recupera a bola, muito vulnerável em contra-ataque, não consegue progredir nos contra-ataques, uma transição ofensiva não tem sido melhor e passa mais uma vez a bola para o adversário, tem dificuldade de jogar contra adversários que pressionam pós-perda. Isso aqui é algo que realmente precisa melhorar no Corinthians para 2022. Mais uma vez a bola entra no corredor lateral, superioridade, e aí sim o Fagner dá o bote de primeira. E aí o Corinthians mais uma vez não consegue sair em transição. Então o que é que a gente viu aqui nesse aspecto? A gente viu aqui que o Corinthians foi uma equipe que conseguiu pressionar no bloco mais alto, talvez não com tanta intensidade como poderia ser, mas conseguiu ser pressionante no bloco alto, conseguiu aproveitar os gatilhos de pressão, como por exemplo o passo para trás para subir pressão de fato e impedir com que o jogador da primeira fase de construção do adversário construísse de maneira confortável, à vontade. Se a bola rodou, quando ela entra no corredor lateral e é direcionado para lá, faz superioridade e pressiona o portador da bola. Se ela progride ainda assim, pressiona o portador da bola de novo, ou seja, não deixa o jogador nunca dominar a bola de maneira confortável, sempre pressionado. E se por acaso essa pressão é vencida, aí faz a corrida em diagonal, faz essa corrida para restabelecer superioridade no setor da bola. Isso aqui é um exemplo, mas poderia mostrar outros exemplos de como é um exemplo muito longo, eu não vou mostrar vários aqui, mas é um exemplo que se você for buscar os jogos do Corinthians de 2021, é muito bem ensaiado, muito bem feito e pode ser trazido também para 2022. Qual o problema aqui? Algo que a gente acredita que possa ser evoluído no Corinthians é as suas transições ofensivas. Na medida que consegue roubar bolas aí, conseguir dar continuidade nos seus contra-ataques, ou se for entrar em organização ofensiva, entrar de maneira mais elaborada. E um outro aspecto também é que às vezes a característica individual dos jogadores que saem para pressionar ou que precisam fazer superioridade no setor da bola para ser combativo, para ser pressionante, não são os jogadores, digamos assim, que são marcados na carreira ou que tem essa característica forte no jogo deles e acaba por ter uma pressão vencida muitas vezes. Inclusive nesse jogo contra o Flamengo, o Corinthians fez uma marcação muito boa, mas acabou tomando um gol por uma situação de um atleta que não tem essa característica, não é tão saltador de pressão
e ele acaba se tendo uma situação de desvantagem ali e a vantagem construída, o Flamengo consegue fazer o gol. Mas é algo que o Corinthians, mediante contratações, pode reorganizar isso no elenco. Bom, pessoal, gostou do vídeo? Dá like nesse vídeo, compartilha, comenta aí, me ajuda, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês, beleza? Sei que falar do Corinthians é sempre delicado, torcida que pega bastante no pé, mas não tem problema, a gente não tá com medo disso não, pode comentar aqui, pode ficar à vontade, beleza? Tamo junto, abraço para vocês e até a próxima.